CPMI do INSS. Temos aquela decisão do ministro André Mendonça que prorrogou os trabalhos da comissão e ele leva essa decisão para o plenário da Suprema Corte. Você falava sobre esse olhar de dentro e de fora com relação a esse assunto, Theo. Como é que ele vem batendo entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, entre os parlamentares também? Bom, entre os parlamentares, para começar respondendo pelo final, foi uma vitória, foi considerada uma vitória essa decisão do ministro André Mendonça de prorrogar e determinar a prorrogação da CPMI do INSS lá no Congresso Nacional. O ministro entende que essa é uma garantia assegurada pela Constituição à minoria parlamentar, ou seja, que quando há um interesse da minoria de se instalar uma CPMI, que ela deve ser instalada. Esse mesmo entendimento foi trazido pelo ministro para prorrogação. Isso não significa que há um consenso dentro do Supremo com relação a esse segundo ponto. Há um consenso, há uma jurisprudência consolidada no Supremo, ou seja, há decisões inúmeras ao longo dos últimos anos de que a CPI ou a CPMI deve ser instalada quando atinge aquele número necessário, porque essa é uma garantia da minoria. Mas não há ainda um consenso, não há uma jurisprudência estabelecida sobre se a prorrogação segue esse mesmo entendimento. Então, esse vai ser o tom da discussão de amanhã entre os ministros. E aí há uma pressão, porque a CPMI do INSS, na essência dela, ela investiga as fraudes nas aposentadorias e pensões, nos desvios desses recursos aos aposentados e pensionistas. Nos últimos tempos, houve um certo desvirtuamento do foco principal dessa CPMI, que deixou isso um pouco de lado e passou a focar ainda mais no caso do Banco Master, em investigações relacionadas ao Banco Master, com a justificativa de que há uma correlação entre esses fatos a partir do momento que havia consignados do Banco Master para aposentados e pensionistas. Diante de toda a pressão com relação ao Supremo Tribunal Federal sobre o Banco Master, o que os ministros vão decidir amanhã? É importante esse julgamento porque ele vai trazer a temperatura de apoio ao ministro André Mendonça, que já tem um apoio da segunda turma, mas não se tem ainda uma avaliação no macro, no geral, entre os 10 ministros do Supremo. Na segunda turma, sim, houve uma maioria favorável à prorrogação, à manutenção da prisão do Daniel Vorcaro. Todos concordaram. Gilmar Mendes com ressalva, sim, mas todos concordaram. Agora, no plenário, com essas outras questões em pauta, com Alexandre de Moraes votando, com Dias Toffoli votando, vai ser interessante de ver, de acompanhar a discussão e debate. Antes não haveria, agora haverá.